Agora vamos falar do futuro do mercado. Muito interessante. E eu convido para vir ao palco, representando o BTG Pactual, Marcelo Flora. Por favor, Flora. Muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Marcelo Flora. Já esteve aqui conosco, representando a B3. Por favor, Gilson, vem aqui, por gentileza. Que encontre, minha gente. Vamos aproveitar a oportunidade. Obrigado, Gilson. Obrigado. E também representando o BTG Pactual, sócio do BTG Pactual, Kazan, por favor. Muito bem-vindo. Obrigado. Minha gente, vamos aproveitar a oportunidade. Está aberto aqui o painel O Futuro do Mercado. Fiquem à vontade, por favor. Obrigado, boa tarde a todos. Queria aproveitar para agradecer de novo o Gilson e a B3 pela parceria nessa primeira Copa BTG Trader. Muito obrigado. Acho que estamos vendo aqui um grande sucesso, né, para esse dia. Tá? E também queria agradecer a presença do Marcelo Flora, Managing Partner do BTG Pactual. E Head também da Digital Platforms. Ô Gilson, a gente falou bastante aqui, né, sobre a evolução dos mercados, sobre o mundo estar mais dinâmico, né, com a quantidade de informações que a gente tem hoje. Como é que a B3 está se preparando, né, seja com produto, seja com infraestrutura ou com educação, né, para atender esse crescimento do mercado? Legal, Kazan. Obrigado pelo convite. Parabéns ao BTG. Obrigado aí ao Flora por estar dividindo o palco comigo. Uma honra. E parabéns a todos de novo que participaram aqui da Copa Trader. Kazan, a gente está nessa luta aqui de conseguir com que o Brasil continue cada vez mais avançando e se sofisticando dentro do mercado financeiro. E eu acho que é isso que a gente vem fazendo aí há muitos anos em conjunto com os participantes de mercado, né? A gente vem, nos últimos anos, o mercado passou por uma transformação e hoje eu vejo um mercado muito mais democrático, com acesso, né? A digitalização viabilizou muito acesso aos produtos de investimento que antes eram só restritos ao público de alta renda. Hoje esse produto já está disponível em todas as plataformas, então vocês são parte relevante dessa transformação, aplicando tecnologia e trazendo sofisticação para o mercado financeiro. Óbvio que nada disso aconteceria se a gente não conseguisse disponibilizar produtos de investimento de forma simplificada, sem a barreira de entrada. Então, a gente há muitos anos vem trabalhando junto para começar a cada vez mais a trazer sofisticação para o mercado local, né? Então, isso passa por exemplo, trazer cada vez mais ETFs, BDRs, fundos imobiliários, acesso ao mercado internacional, como o Salute falou no painel anterior, futuros, como todo mundo aqui conhece, o futuro de Bitcoin, o ouro, cada vez mais criptoativos na prateleira. E eu acho que isso que é transformacional, que faz com que hoje a gente tenha mais de 5,5 milhões de CPFs na Bolsa, 3 milhões no Tesouro Direto, 2 milhões investido em fundos imobiliários. Lembrando que esses números eram 90% mais baixos há 5 anos atrás. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que trabalhar nesse processo de educação do investidor, digitalização, simplificação, para que a gente possa trazer cada vez mais investidores para essa base, né? Para que essa base de investidores consiga acessar produtos com segurança e com boa rentabilidade. Então, eu acho que esse é um pouco da nossa agenda, é isso que a gente tem feito nos últimos anos, é isso que a gente vai continuar fazendo nos anos futuros. Obrigado. Ô, Flora, a gente estava comentando ali, você foi um dos principais atores, né, e articuladores da plataforma digital do Banco BTG Pactual. Se puder falar um pouquinho, fazer um resumo para a gente, né, dessa timeline de várias inovações que o BTG Pactual foi colocando, né, ao longo do tempo, por favor. Não, legal. Primeiro, prazer estar aqui com vocês. Muito bacana ver tanta gente. Acho que esse evento foi algo que a gente vem discutindo há bastante tempo. Mérito aí da turma, principalmente da mesa de renda variável, marketing, né, de empunhar essa bandeira para que a gente pudesse estar aqui hoje.
Eu acho que, estava conversando com o Gilson e com o Salute um pouquinho antes, né? A gente, às vezes, tem a sensação de que o mercado financeiro é um assunto chato, né? Pô, tá ali no... Né, o número de leitores do Valor Econômico é pequenininho, né? E aí, a gente acompanhou nos últimos anos, depois ali de um aumento muito grande no número de CPFs na Bolsa, na B3, principalmente quando da pandemia, a gente começou a ver uma estagnação, depois um declínio, e curiosamente, em paralelo a isso, a gente começou a assistir o aparecimento, o surgimento de um monte de outras coisas, como Tigrinho, Bet, tem um monte de Bet hoje aí, né? A gente tem uma estimativa lá no banco que esse ano a sociedade brasileira vai perder mais de 150 bilhões de reais apostando em Bet. Que é um negócio que, tudo bem, eu acho que tem gente que aposta porque quer se entreter, mas tem muita gente que está ali fazendo aquela aposta achando que vai ganhar dinheiro, vai resolver os problemas da sua vida, né, financeira. E no final, não tem nenhum aprendizado disso, dessa experiência, né? Muitos players que atuam nesse mercado, apesar da regulação agora, eram players que estavam fora do Brasil, inclusive, não tinha nenhum controle, né? As probabilidades de ganho baixíssimas, quer dizer, não tinha ninguém regulando esse negócio, né? E a gente aqui, de alguma forma, perdendo um tipo de cliente, que é o cliente que é trader, que às vezes vem pela adrenalina que o mercado traz, né? Porque você tomar a decisão de comprar e vender é decisão de risco, né? Isso mexe com a adrenalina, né? Então, eu acho que um pouco desse evento aqui talvez mostrar que o mercado financeiro está aí todo dia, tem oportunidade de ganhar dinheiro, os grandes investidores institucionais, os bancos, as tesourarias estão aí operando todo dia, e às vezes o pequeno investidor, ele por alguma razão, seja pelo investimento em marketing, que essas outras plataformas, a gente vê às vezes, até eu falei isso para o Gilson, tem corretora que não tem presença no Brasil, sequer tem funcionários no Brasil, e não são reguladas no Brasil, mas elas atuam no mercado brasileiro pela internet, abrindo conta 100% online, às vezes com cartão de crédito, e que não são reguladas pela CVM, pelo Banco Central, não tem nenhum tipo de regulação. Então, assim, eu acho que um pouco desse evento aqui, talvez, é tentar chamar a atenção e mostrar que o mercado financeiro, ele está aqui para o grande investidor, para o médio investidor, para o pequeno investidor. Tem regulação, é transparente. Está aqui para quem quer aprender, para quem quer correr risco, né? Agora, tem a B3, né? Uma bolsa que tá capacitada para fazer controle de margem, para ajudar os bancos, as instituições financeiras. Tem os bancos para ter certeza de que aquilo que está sendo feito, de fato, o que é justo, é o que é fair. São instituições reguladas, tanto a B3 quanto os bancos. Então, assim, você quer correr risco, quer fazer aposta, você não precisa ir para a Bet, você pode comprar a Petrobras de manhã e ver se subiu ou se caiu, né? Então, assim, eu estou falando algo que parece às vezes meio óbvio, mas é que, pelo visto, as pessoas esqueceram, porque o cara, quando, nesse ano, a gente chega à conclusão de que tem 150 bilhões de reais que a sociedade brasileira vai perder investindo em Bet, pelo visto, tem gente que está querendo arriscar. Aqui, ganhando ou perdendo, a gente viu aqui alguns, né, desses 100 mil inscritos, né, hoje a gente teve aqui os 5 finalistas, ganhando ou perdendo, tem aprendizado. Você, no final do dia, ainda que tenha perdido, você tá aprendendo. Vão se tornar melhores investidores, né, Flora? Exatamente. Então, assim, eu acho que talvez o principal objetivo do evento, e acho que dado o sucesso desse ano, né, o apoio da B3, né, parceria com a Nelogic e com outros parceiros nossos que nos apoiaram aqui, acho que está claro que faz todo sentido a gente continuar no ano que vem, né, e eu acho que esse aqui é a beleza do negócio, a gente tentar chamar a atenção para o mercado financeiro, ele está aqui
para você usar como educação financeira, como oportunidade de ganhar dinheiro de maneira justa, né? Sem arbitragem, né? Então, fiquei muito feliz de ver a maneira como o discurso do vencedor, né? Mesmo quando você perde, você ganha, porque você ganha conhecimento, né? Então, estou muito feliz. Gilson, quer falar um pouco sobre essa parte também de bet? Como é que a B3 vê isso, essa evasão? Eu acho que o Flora levantou bem, caso aqui é o seguinte, a gente tem que tomar um certo cuidado com as plataformas que vendem milagre, né? Plataformas irregulares, que contratam influencers locais e que vendem essa ilusão de que você está operando num mercado líquido com transparência, com formação de preço. Então, a gente tem que fazer realmente um esforço conjunto às de vezes educação. sem saber dos spreads que estão embutidos nas posições. Né? Então, assim, uma das coisas que rege esse guarda-chuva que o Flora menciona de regulação, que é muito importante, é a proteção ao investidor. Então, desde o conheça seu cliente, alavancagem, gestão de risco, liquidez, boa formação de preço. Essas plataformas não têm nada disso, muito pelo contrário. Quanto mais opacidade, quanto menos transparência, melhor. Então tem que tomar cuidado, porque realmente há uma sobreoferta dessas plataformas de Forex, CFD, que vendem milagre junto com as plataformas de bets, e não tem milagre. É muito mais inteligente, muito mais interessante operar no guarda-chuva regulado. A gente tem formador de mercado, o spread, o bid-offer é muito mais justo, tem boa liquidez. Então, tem todo um ecossistema por trás que garante que você está executando aquele contrato no melhor preço possível, com transparência. Então, eu acho que essa é a importância de você solidificar isso na cabeça do investidor, para que ele não caia no conto do vigário de achar que está operando alguma coisa e não está operando bem. Então, cada vez mais a gente vai continuar nessa jornada de educação. O Flora falou bem. Trading não é acertar sempre, trading é acertar mais do que errar e aprender com os erros, é o que o ganhador falou. E você consegue se tornar um melhor investidor a partir do momento que você opera os derivativos, então não tem que ter preconceito nenhum contra nenhum tipo de produto. E, assim, acho que essa é a mensagem principal. Não precisa demonizar nada, mas para o investidor é muito mais inteligente você operar em mercados regulados, onde você tem controle de liquidez, de preço, onde você tem todo o arcabouço regulatório te ajudando a não perder dinheiro. Então, essa é a mensagem mais importante. Perfeito. Como a gente viu hoje aqui no campeonato, a Bolsa lançou novos contratos, né, futuros de cripto, ouro e euro. Tá? Eu queria perguntar para você, Gilson, o que levou a Bolsa, né? Como é que a Bolsa chegou à conclusão de que esses eram os próximos contratos, tá? Como é que é a análise, o processo para isso, né? E também se tem alguma novidade prevista aí de novos contratos também. Legal. A gente tem uma disciplina de lançamento de produtos muito grande. No passado, a Bolsa, se você pegar 5, 10 anos atrás, o número de lançamentos de produto por ano era menos de 5, 6, e hoje a gente lança mais de 20, 25 produtos por ano. Basicamente, na linha do que o Salute falou no painel anterior, por demanda de cliente. É o que o cliente quer. Então, independente se a B3 ou se o regulador entende que o contrato é bom ou é ruim, é nossa função do sistema financeiro ofertar e disponibilizar o que os clientes querem comprar. Foi assim que nasceram os primeiros ETFs de cripto, foi assim que a gente trabalhou o lançamento do futuro de Bitcoin, foi assim que a gente relançou o contrato financeiro de ouro. Vem aí, né, quer dizer, já estamos, né, aumentando a liquidez Solana e Ether, então mais criptoativos. A gente tem o VIX, que é o lançamento que está chegando aqui até o final do ano, é o índice de volatilidade, num ano que promete muito ser... Muito aguardado esse índice. Oi? Muito aguardado o índice. Exato, então é importante que a gente tenha. A gente tem trabalhado cada vez mais uma agenda de opções, né, opções sobre ativos, opções sobre índices. Em paralelo, a gente continua, e acho que é a jornada do Brasil,
de lançamento de ETFs, né? ETF é um produto que há 20 anos vem crescendo dentro da indústria passiva de investimentos e está crescendo muito. É um instrumento que também é negociado no mercado secundário, vai ganhar relevância e participação no mercado brasileiro. Então, a gente vê que tem vários assets trabalhando em lançamentos de ETF, e isso vai se tornar uma constante. E qual é o nosso papel? O nosso papel é garantir que estes ativos tenham formador de mercado, liquidez, proteção ao investidor, como eu falei. Garantir que a gente sempre tenha um olhar também se o tamanho do contrato está adequado, por isso que a gente diminuiu esse ano o tamanho do contrato do futuro de Bitcoin, para que a gente possa ter todo esse ecossistema funcionando a favor do investidor, do trader, e que ele possa se educar e diversificar cada vez mais suas alocações, sua gestão de risco, para que a gente possa ter um mercado cada vez mais próximo do mercado internacional. Então, hoje, eu diria que não há praticamente nenhum grande produto ou demanda de investidor local que não tenha um ativo subjacente disponível para você alocar na B3, via as corretoras aqui no Brasil. Então, acho que isso é importante, uma mensagem importante. Antigamente você poderia falar, puxa, então eu preciso ir para o mercado internacional porque eu não tenho um futuro de Ethereum, eu não tenho acesso a produto. Falácia. Isso tudo já a indústria trabalhou muito próximo, B3, BTG, todos os agentes de mercado, para disponibilizar todos esses produtos para a comunidade financeira local, e já está tudo aí. Então, agora é o lado de se educar, conhecer os produtos, e vem mais coisa por aí. Quer dizer, a gente tem aí uma agenda de inovação constante. No ano que vem, tenho certeza que serão outros produtos, outros índices de ações, outros índices de renda fixa, que também é um mercado que vem crescendo muito no Brasil. Então, é acompanhar que a gente vai ter muito lançamento de produto nos próximos trimestres. Ótimo ver que não é só também inovação, mas a parte de acesso, que a B3 se preocupa bastante também, né? Isso aí. Ainda nesse tema de novos produtos, a gente estava falando um pouco ali atrás sobre o horário estendido de negociação, né? Aí depois até eu vou pedir para o Flora complementar, que a gente já tem no banco hoje dólar operando 24/7, tá? Nos finais de semana e horário estendido, né? Com a conta global. Mas antes, fala você qual que é a ideia da B3 para esse horário estendido, né? Quais são as etapas, se realmente tem um plano 24/7. E Flora, fica à vontade para complementar aí também com a visão do banco, né? A gente tem esse produto rodando há mais de um ano, também com a nossa experiência. Bom, essa é uma outra tendência internacional, né, Casal? A gente vê que o varejo, apesar de ser bem polêmico, né, essa é uma discussão que quem acompanha no bastidor é igual no mundo todo. O investidor institucional se preocupa um pouco com a má formação de preço, então ele é um pouco mais cético quanto à disponibilização de todos os ativos, vou chamar aqui 24/7 ou 23/5, você tem diversas, né, modalidades, mas é uma demanda da pessoa física. A pessoa física, o varejo, quer cada vez mais ter acesso a mercados 24 horas. Isso é bom, a gente tem que seguir essa tendência, mas a gente tem que seguir essa tendência, de novo, garantindo que você tenha boa formação de preço, que aquele preço seja justo, com bid offer, né? O preço de compra e venda bem justo, para você ter uma boa formação de preço, e uma boa experiência, né, para o investidor. Porque de nada adianta se ele vai operar num horário sem liquidez, aí quando o mercado começa a ter liquidez, ele perceber que ele pagou um spread muito alto e muito caro para se expor naquele ativo. Então, o que está na agenda da B3? E a gente está trabalhando muito forte e obviamente, tem aí um trabalho de convencimento do regulador também forte, que o regulador se preocupa com esse lado de fragmentação de mercado, formação de preço. A gente vai começar ainda esse ano com aberturas de alguns contratos de derivativos mais cedo, às 8 horas da manhã. A gente deve avançar no início do ano que vem para fechamento, se tudo correr bem, fechamento de alguns contratos de derivativo mais tarde, talvez começando a fechar 8 da noite, para que a gente tenha uma negociação pelo menos mais fluida entre 8 da manhã e 8 da noite. Essas são as duas primeiras etapas, para aí a gente continuar evoluindo, talvez indo até 10 da noite, às 11 da noite, abrindo talvez 5 da manhã. Então, a gente vai começar com essas duas etapas, abrir mais cedo, depois, logo no início do ano que vem, fechar mais tarde, começando com contratos de derivativos. Estamos negociando aqui com o Banco Central e CVM quais seriam esses contratos.
Aí há uma preocupação, por exemplo, eu acho exagerada dos reguladores, será que podemos ter contrato de dólar? Enfim, acho que tem que ter cripto, acho que tem que ter Ibovespa, tem que ter dólar, e à medida de que o mercado vá se ambientando, a gente vai também vendo como é que essa experiência vai acontecer, né? Mas que há uma demanda clara de varejo para operar um pouco além do tradicional 9 às 5, eu não tenho dúvida nenhuma, e não é uma tendência só do Brasil. É uma tendência global que a gente tem que ir, etapa por etapa, ir cumprindo e aprendendo com ela. Eu acho que a B3 está fazendo um bom trabalho nesse sentido de acompanhar essa tendência, né, de 24/7, que é o que acontece com o mercado de cripto, né? As exchanges de cripto estão aí oferecendo uma infinidade de ativos, de criptoativos, para que o investidor consiga comprar e vender a qualquer hora do dia e da noite. Então, que está muito conectado com o que eu falei anteriormente, né? O mercado regulado, ele precisa fechar o gap, ele precisa mostrar que tem a oportunidade também aqui no mercado regulado. Eu tenho um pouco de dúvida com relação vamos dizer assim, aos volumes, né, porque isso acaba fazendo com que também as instituições tenham um custo, né, a B3 vai ter um custo para viabilizar isso, as instituições como nós vamos ter que nos adequar a isso, né, se eventualmente vai ter que ter turnos de funcionários para poder acompanhar esse negócio, embora a gente tenha hoje tecnologia suficiente, talvez, para fazer isso de maneira mais eficiente, com alavancagem operacional, com ganhos de produtividade, de escala, mas no final do dia, tudo vai depender de realmente os clientes, a gente ter clientes em número suficiente, em volume suficiente de ordens para justificar esse negócio. Então, assim, eu não tenho muita... A gente percebeu algumas instituições, talvez um pouco mais críticas, né, o Gilson? A gente sempre procurou ter uma visão mais construtiva, porque a gente não quer ser o dono da verdade, né? Então, a realidade está aí, ela se impõe todo dia. É uma realidade para o mercado de cripto, as exchanges fazem isso, então vamos tentar, nós, players do mercado regulado, vamos tentar dar um passo nessa direção, testar, para ver se esse negócio de fato tem profundidade, se faz sentido. Se fizer sentido, vamos continuar dando passos nessa direção. Pode ser que a gente chegue realmente no 24/7. Até para, talvez, aproveitando a oportunidade, Casa, assim, que diferença como é que a gente se diferencia dessas plataformas que o Flora falou? Ao lançar um contrato em horário estendido, a Bolsa contrata diversos formadores de mercado que são obrigados a dar preço com um determinado spread, com determinado volume, a cada segundo de negociação. E essa é uma diferenciação de você estar operando com a sua corretora dentro da Bolsa, ou você está operando numa plataforma, você não sabe onde é que está, um app que você faz com cartão de crédito. Então, essa quando eu falo formador de mercado, é isso. A gente garante que tem 5, às vezes 10 empresas de trading que estão conectadas no mundo inteiro. Então, se está no horário à noite aqui, mas já está aberto lá na Ásia, esse cara ele tem a habilidade de, tecnologicamente, pegar a liquidez de lá e transformar para cá, independente da quantidade de gente que está botando varejo, que está botando compra e venda no livro. Muitas dessas plataformas regulares, você fica com bid offer, né, com os spreads de compra e venda muito largo, justamente porque eles não se preocupam com isso, ou eles colocam a posição proprietária para ficar capturando esse spread grande entre compra e venda. Então, aqui é a diferenciação da proteção que eu falo, de você ter um bom formador de mercado, garantindo a liquidez para dar segurança ao investidor. Então, são essas etapas que tornam a gente diferente, garantir que a gente vá seguindo e atendendo essa demanda de varejo, que é uma demanda muito clara, e, como o Flora falou, garantindo também que você tenha uma boa experiência de liquidação, que você não tenha, né, um estresse com o mercado na hora de liquidar a diferença, que você não tenha um risco excessivo para as instituições, de forma que você possa perder seu dinheiro.
Então, esses são os cuidados da gente fazer isso de forma organizada, mas é uma tendência e eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte de disponibilizar esses ativos e acompanhar a experiência, ver o que está sendo bom, o que está sendo ruim, o que o investidor está feliz, o que ele não está feliz, quais são os contratos mais líquidos e menos líquidos, e a gente tem que desbravar esse mundo novo por aí. De novo, né? Eu acho que esse é um dos objetivos do evento aqui. A gente tem um arcabouço regulatório robusto, com regulação, autorregulação, BSM, Best Execution, um monte de boas práticas, e aí, de repente, a gente olha e tá o cara fazendo cash-in com cartão de crédito numa corretora lá fora, que não é regulada pela CVM, não tem BSM, não tem Best Execution, não tem nada. O cara simplesmente faz marketing digital aqui no Brasil. Então, assim, de alguma maneira, tentar também, né, chamar a atenção do regulador para que ele seja um pouco mais incisivo também. E é o seguinte, não está regulado no Brasil, não pode fazer marketing no Brasil. Quer atingir o investidor brasileiro? Ótimo, a gente adora concorrer lá no banco. Nossa especialidade. Aliás, estarmos aqui hoje vem justamente disso, né? Da gente concorrer. Então, né, há 10 anos atrás a gente saiu nesse mercado aqui atrasado, né? Mas sair atrasado não é vergonha, como perder dinheiro também não é vergonha, é aprendizado, né? Mas depois de 10, 11 anos, estamos aqui chegando na frente. Então, eu acho que esse aqui é um dos objetivos, é chamar a atenção, porque tem um arcabouço regulatório forte que permite que o cliente tenha as suas visões de mercado sendo expressas de maneira fair, né, de maneira justa, que é o que a gente não vê em muitas plataformas de Forex por aí, que não tem nenhuma regulação, todas elas fazendo marketing no mercado brasileiro, abrindo conta no mercado brasileiro. Isso aqui é evasão para nós, a gente aqui tem um custo regulatório gigantesco, né? Então, a ideia de chamar o evento de Copa, ano que vem tem a Copa do Mundo, então, vamos fazer um negócio ainda maior, é exatamente chamar a atenção para isso. E, cara, tem uma oportunidade de você, mesmo quando você perde no mercado financeiro, ainda que seja no day trading, você ganha, porque você vai levar contigo a tua experiência. Quando você faz um investimento numa plataforma de Forex, numa exchange dessa de cripto, na Bet, no jogo do Tigrinho, porque está querendo ter emoção, comprar a ação da Vale da Petro, para quem não sabe, é emocionante. Né? E a gente tentou mostrar isso aqui hoje também. Então, de novo, a importância do evento pode parecer uma brincadeira, né? E é um pouco isso que a gente está tentando fazer, né? Às vezes a gente mercado financeiro, está você aqui de terno, né? Para não nos deixar esquecer, né? Eu e Gilson aqui de camisa polo, porque esse é o esforço, né? A gente às vezes tem a cintura meio dura, né? E porque somos regulados, tem um monte de restrições, o que o meu concorrente vai pensar, o que a imprensa vai falar e tal. Quando a gente pensou esse evento aqui, tinha esse tipo de preocupação, né? Mas o que a gente está tentando fazer aqui é meio que chamar a atenção de fato e mostrar que, cara, o mercado financeiro vai muito além do investidor institucional, do investidor estrangeiro. Tem o pequeno e o médio investidor aqui, são todos bem-vindos. Sabe o que é legal que o Flora está falando? Assim, não tem que demonizar nenhum segmento. A gente tem uma estatística que talvez você tem diversas portas de entrada no mundo de investimento. E, eventualmente, se você chegou no mundo de investimento pela porta do trading, mesmo que você não tenha muito recurso acumulado, que você não seja um grande investidor, a gente consegue acompanhar que, mesmo o cara que começou no trading, se ele começou perdendo dinheiro, ao longo da jornada, a sofisticação e o aprendizado dele é muito mais rápido do que um outro cliente. Primeiro que ele aprende a estopar. Ele aprende a zerar rápido, que talvez seja a lição mais importante. Disciplina. E nada melhor do que a prática, né? Exato, o ser humano pode aprender de duas formas, no amor ou na dor. Mas, normalmente, no amor, ele não presta tanta atenção. Ele só aprende mesmo na dor. E a dor no órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso. Então, a gente acompanha que o investidor que começa a sua vida no trading, desde que ele esteja, de alguma forma, vai perder volumes que ele consiga arcar, ele se torna um super investidor disciplinado, diversificado, estudioso. Ele começa a diversificar as suas alocações muito mais rápido do que um investidor que não é trader. É muito curioso isso,
porque ele aprende as lições de mercado e acompanha o mercado com uma forma, com uma profundidade muito maior do que o investidor que é muito passivo. Então, essa é uma estatística que a gente vê, que a gente não pode demonizar nenhuma porta de entrada. A educação está e o aprendizado está disponível de diversas formas. Então, aquele cara que operou o cripto futuro, ou o dólar futuro, ou o índice, ele fica muito mais esperto e se torna um investidor muito mais sofisticado no tempo, independente dos volumes. Porque hoje em dia, você não precisa ser rico para ser diversificado, você não precisa ser rico para acessar e experimentar várias classes de ativo. Então, isso é muito bacana. Perfeito. Só voltando à conclusão, além do que vocês falaram, né, sobre o horário estendido, né, o próprio Pix também, né, vem puxando isso bastante, não só a parte de cripto, né, mas a Pix é uma ótima direção para nos guiar para esse 24/7. Óbvio que... Não, e nessa linha do 24/7, né, você mencionou isso, né, mais ou menos seguindo, né, um pouco do que a B3 está fazendo com horário estendido, a gente, desde o ano passado, começou a oferecer a possibilidade do cliente mandar dinheiro para conta internacional, né? A gente tem a broker-dealer nos Estados Unidos, 24/7. Então, um processo muito simples, muito rápido, né? Em 5, 10 minutos, você fecha um câmbio aqui no Brasil, faz o cash-in na conta da broker-dealer lá fora, consegue gastar no cartão de débito. Antes você tinha o IOF, agora você não tem mais essa vamos dizer assim, essa vantagem, mas ainda assim você tem, de maneira rápida, a possibilidade de transferir dinheiro aqui do Brasil a qualquer momento do dia, em qualquer país. Então, de alguma maneira, é o que o Gilson falou, é a expectativa do cliente, né? E quando você olha a experiência do cliente, né? Eu mesmo passei por isso. Estava numa loja, tinha esquecido de mandar o dinheiro para o meu cartão de débito lá nos Estados Unidos. Eu, de dentro da loja, entrei no app do banco aqui no Brasil, fiz o câmbio, mandei para a minha conta lá na broker-dealer nos Estados Unidos. Isso em 5 minutos. E o cartão de débito passou na hora. Então, assim, esse é o tipo de experiência que o cliente, pessoa física, quer ter. E a gente está vivendo um mundo de uma transformação. A velocidade das mudanças tem sido cada vez maior, né? Muita inovação, a gente é o tempo inteiro bombardeado com muitas inovações, né? Quando a gente olha aqui, 2007, com o advento do iPhone, depois os Androids, né? A quantidade de novidades, né? De empresas que não existiam de 2007, 2008 para cá, né? O Uber se viabilizou com o smartphone, não fosse isso, a gente não teria. E hoje você não consegue, como é que você faz, né? Sai daqui do evento sem Uber. Então, assim, e a gente esquece que não tinha isso, né? Então, assim, nós como clientes, né, como indivíduos, estamos sendo bombardeados o tempo inteiro nos diversos setores da economia, como clientes, de maneira online, de maneira 24/7. E aí, quando você vai para o mercado financeiro, de novo, aquela cintura dura, o casão de terno, né, de mercado de 10 às 5, né, de 10 às 5 a maior parte das pessoas está trabalhando, o cara não consegue operar o mercado. E talvez essa seja a grande oportunidade, né? Então, acho que, de novo, a B3 está dando o passo na direção certa, cabe a nós suportar. Obviamente tem um custo para isso, estamos assumindo esse custo, mas se esse negócio se provar de bom senso, né, com volumes, então, vamos dar mais passos nessa direção. Perfeito. Gil, você falou antes do aumento expressivo, né, mais de 5 milhões hoje de investidores na Bolsa. O BTG Pactual, a gente tem muita sala de conteúdo, de trading, muito forte no research também, na parte educacional. O que a B3 tem de plano, né, para frente, né, fora esse ano, mas mais para frente também, seja na parte educacional, seja nessa parte de acesso, para, junto com o BTG, fomentar mais investidores para a Bolsa? A gente se preocupa muito na B3 com esse lado de educação financeira. É algo que é parte da nossa agenda contínua. Desculpa interromper, mas esse evento de hoje faz parte também do educacional. Exato, tá? Exato. Ele é uma das iniciativas que a gente tem da gente investir
em conjunto com participantes de mercado que queiram, né, de alguma forma, trabalhar esta agenda. Então, a gente gosta de ser sócio de boas iniciativas. Talvez essa seja um excelente exemplo, né, de uma iniciativa bacana, que provoca, que traz investidor, que traz trader, que traz educação, que traz conteúdo. No passado, né, as empresas que formam a B3 tinham uma escola. Obviamente, essa escola física não existe mais. Essa escola era para formar profissionais de mercado, era dedicada, inclusive, para a formação de corretores. Hoje, essa escola vamos chamar assim, se transformou digitalmente em portal. E a ideia de portal é justamente, sabendo que a B3, obviamente, tem suas limitações, e hoje em dia o conteúdo, a produção de conteúdo, ela é muito ampliada e amplificada. A nossa ideia é ser um grande curador de bom conteúdo e disponibilizar bom conteúdo para o mercado. Ser sócio de boas iniciativas de marketing, evento, para que a gente possa treinar o mercado. Discussão com o mercado de, por exemplo, quais são os produtos que o mercado quer priorizar, também é parte de uma agenda de evolução. Então, junta o lado de educação com a demanda do mercado de produtos novos, índices, novas experiências. Então, 24x5 ou 18x5, enfim, toda essa evolução que a gente chama de microestrutura de mercado é parte da nossa agenda cuidadosa de educação financeira. Trazer cada vez mais, a gente tem também na B3 um lado mais voltado para a educação básica, aí já mais projeto social, voltado para a sociedade, mas que, de alguma forma, tenta trazer matemática e educação financeira desde da base, né? Então, essa também é uma forma que a gente apoia a sociedade na formação de educação financeira. A gente tem um museu B3 que a gente abre para muitas escolas públicas, para que levem um pouco dessa história e começar a educação financeira desde muito cedo. Então, são essas as diversas iniciativas que a gente tem na companhia para acompanhar essa jornada junto com o mercado. A gente não faz nada sozinho, mas que a gente faça muita coisa junto com o mercado nessa jornada de educação financeira, educação do investidor, marketing de eventos. Acho que essa é um pouco do que nos move. Eu acho que assim, nós somos, no banco, grandes entusiastas da educação de maneira geral, né? Eu acho que quando a gente olha, inclusive, a história de alguns países aqui, se olha para o Sudeste Asiático, que eles fizeram, basicamente, com investimento em educação, se olha para a Coreia, outros países, né, o Japão, enfim, foi muito investimento em educação. O Salute falou mais cedo aqui da Intel, que é a escola de tecnologia e liderança que foi fundada pelo Salute e pelo Esteves, né, e que o banco contribui bastante. E a educação financeira, obviamente, é parte do nosso dia a dia, né, como banco, como instituição financeira, como maior banco de investimento do Brasil, do Peru, do Chile, da Colômbia, agora indo para o Uruguai, né, aquisição recente do HSBC no Uruguai. A gente é parte do nosso dia a dia, né? Então, fico muito feliz também. Recentemente, a gente alcançou a marca de 1 milhão de seguidores no nosso canal no YouTube. De novo, né? Quem podia imaginar lá em 2014, quando a gente começou esse negócio de plataformas digitais no banco, que a gente ia ter 1 milhão de seguidores. Quem imaginou que a gente ia ter uma conta no YouTube? Não tinha conta no YouTube, né? Convido todos aqui a irem lá, procurarem o primeiro vídeo do YouTube. Vale a pena, Gilson, você vai gostar. Tem um vídeo meu, tosco, em abril de 2017, tentando ver se, né, sabe quando você sopra para ver se o fogo pega? Eu estava no vídeo, aquilo ali, na verdade, era um pedido encarecido, desesperado quase, para que os sócios do banco, né, e as pessoas sêniores do banco nos ajudassem a fazer aquela iniciativa decolar. Porque, primeiro, obviamente, a gente não tinha uma equipe de vídeo, né? Hoje, estou vendo aqui um monte de gente tirando foto aqui. A nossa equipe de marketing, tem mais de 100 pessoas na equipe de marketing do banco. Naquela época, o marketing do banco era um negócio diferente, era PR. Então,
E aí, pô, eu me lembro que a gente foi contratar uma pessoa que fazia edição de vídeos, né? O cara trabalhava na Discovery Channel. E aí o cara entrou e falou, pô, tudo bem, mas eu quero trabalhar legal, mas a gente precisa de um estúdio. E, pô, não tinha espaço no banco para fazer um estúdio. Mas eu, pô, tinha acabado de contratar o cara, não podia frustrar o cara logo, né, na entrevista, né, de contratação. Eu falei, não, mas a gente pega uma sala de reunião aqui, a gente desocupa a sala de reunião e faz um estúdio. E aí, pô, fomos fazer o primeiro estúdio do banco, nasceu numa sala de reunião. Levou 2 meses para a gente conseguir romper a inércia, né? Porque o organismo, ele resiste, né? Anticorpos. Pô, mas vem cá, quem aprovou? Quem aprovou o estúdio, né? Então, foi difícil. Mas hoje a gente tem, sei lá, 9 estúdios no banco. A pandemia nos ajudou nesse sentido também, né? Mas em 2017 foi isso, assim, a gente tinha um estúdio, que levou 2 meses, esse cara chegou a me pedir demissão, ele falou assim, pô, Flora, ele pediu, eu falei, cara, mas o que aconteceu? Pô, ele, cara, estou há 2 meses, não consigo fazer uma coisa simples, um estúdio. Né? Mas naquela época, um estúdio dentro de um banco não era uma coisa... Você me lembrou, Flora, boas coisas, eu esqueci de falar, por exemplo... A quantidade de produção que vocês têm de podcast, que a gente tem de podcast, a gente tem um podcast só para mulheres, o que tem na sua carteira, a quantidade de mulheres que têm dúvidas quanto ao mercado financeiro, então falando para um público específico. A gente tem cada vez mais demanda por exemplo, tem site Bora Investir, tem a área do investidor que cada vez mais é incrível. A gente notou que com esse crescimento de 6 milhões de investidores em bolsa, você falou 2017, quando a B3 nasceu em abril de 2017, exatamente nessa data. Naquele momento tinham 600 mil investidores com uma ação em equity ativo. Não, eu lembro, e estagnado durante anos, né? 20 anos parado em 600 mil e agora a gente tem 6 milhões. Com isso, o que aconteceu? A nossa área de atendimento explodiu e a gente não tinha nem dimensionado. Porque a gente falou, puxa, como a gente é B2B, B2C, né? A gente achou, bom, os investidores vão ligar só para a corretora. Mas não, ele liga para a B3 também. Então, a gente também ajuda nesse sentido a reforçar uma coisa que é muito típica do mercado brasileiro, que protege o investidor. No Brasil, os ativos, todos os valores mobiliários, ficam no nome do investidor. Então, isso é uma proteção. Então, é individualizado, diferente de outros lugares do mundo, que se a sua corretora for uma corretora que vai para o buraco, você vai para o buraco com seus ativos junto. Então, a gente recebe esse tipo de ligação e, por lei, por regulação, é obrigado a deixar um site disponível para o investidor ver os ativos se estão no nome dele mesmo. Então, essa é uma outra coisa que a gente está cada vez mais trabalhando junto com o mercado para disponibilizar, por exemplo, para os clientes, ferramentas que, sei lá, o BTG quer disponibilizar alguma coisa através do site da B3, através da área do investidor da B3, quer se comunicar com o seu investidor através da área da B3. Isso é uma novidade que a gente quer garantir que o investidor também possa, eventualmente, acessar seus investimentos de uma forma consolidada. Às vezes ele tem 2 corretoras, ele quer ver consolidado, ele quer calcular o imposto de renda. Então, calculadora de imposto de renda, são todas essas inovações, eu não mencionei na linha, né, de educação, mas são todas simplificações e facilidades que estão na agenda que a gente vai cada vez mais promover nos próximos anos. Não, acho que é isso aí. A gente tem esse objetivo, traz para nós como um desafio também. A gente sabe que e de novo, né, aqui estamos falando de bolsa, né, e a gente tem que lutar contra a cultura da renda fixa no Brasil, né? O fato da gente ter tido anos de inflação alta, juro alto, CDI a 15, pô, é difícil realmente convencer o investidor a tomar risco, né? E aí, de novo, né? O cara aposta na bet, né? Mas tomar risco com juro a 15 não quer. Então, assim, a educação financeira, ela é parte fundamental desse nosso negócio. Quando a gente olha para outras economias, né, porque aconteceu o fenômeno do financial deepening no mercado americano, está muito relacionado à educação financeira, né? É claro que tem uma componente de juro, né, muito difícil realmente com juro alto, e para nós, e para a B3, nada melhor do que o juro a 2, mas infelizmente estava bom demais para ser verdade, durou pouco, né? A gente não vive tanto para ver isso exato. De novo, né? Os 15, na verdade, talvez sejam a rebordosa dos 2, né? Foi um exagero, então agora a gente está aí pagando esse preço.
Mas fico feliz também de ver o Banco Central com muita serenidade, né? Mantendo os juros num patamar mais alto por um período mais longo, justamente para que a gente não repita erros do passado, que é reduzir o juro de forma irresponsável, e aí ver o voo de galinha que a gente viu quando testou lá aquele 7,25, logo depois teve que ir para 14% Exato. de novo. Do ponto de vista do investidor, não tem nada pior do que essa volatilidade. O melhor que a gente ainda não viveu aqui no Brasil é o juro, sei lá, por volta de 8%, mas por 5 anos. Exatamente. Isso vai gerar uma riqueza para o país que... Tomara que a gente chegue lá, né, Flora? Eu cheguei segunda-feira, estava semana passada na conferência do BTG, nos Estados Unidos, com investidores, né? Mais de 50% do float da B3 é de investidor estrangeiro. No caso da B3, a ação da B3 é incrível, mas 86% dos nossos acionistas são estrangeiros. Então, nossa base de investidor é muito grande. E os investidores estão perguntando assim, eu entendo, vocês são super, né, cuidadosos com o cenário do ano que vem, mas me fala um pouco do que você vê se o cenário for positivo para o Brasil. Você acha que o mercado de equities deslancha quanto? Eu falei, cara, olha só, eu não sei se vai ser positivo ou não tenho bola de cristal. Mas a certeza que eu tenho é que quando a gente chegar nesse cenário que o Flora falou, de juro a 8%, 9%, a gente vai voar. E não é que a Bolsa vai subir 10%, 15%. Se a gente chegar nesse cenário de responsabilidade fiscal, juro a 8%, por 4, 5 anos, a gente vai crescer 100%, 150%. A Bolsa segue muito barata, são boas empresas, são poucas. E só para dar alguns indicadores, né? Nos últimos 3 anos, como o Flora falou, a gente foi na linha só da renda fixa. Foram mais de 500 bilhões de reais, dentro dos mais ou menos 10 trilhões de reais no Brasil, né? Dentro de fundos, vamos chamar assim, guarda-chuva Ambima, que saíram de multimercado, equities e equity long only para renda fixa, 500 bi. Esse ano a Bolsa está quase 20% para cima, com entrada de 25 bi. E com juro a 15 ainda, com né? juro a 15. Se esses 500 bi voltam, e normalmente esses 500 bi voltam depois do investidor estrangeiro começar a alocar, olha que potencial que tem. Mas a gente precisa fazer o dever de casa de conseguir colocar o juro a 8%, 9%. Então, fica aqui, né, vamos ficar na torcida para que tudo dê certo. O que eu acho que tem de positivo, né, que a gente está vivendo um ambiente, do ponto de vista político, muita polarização, né? Parece jogo de Fla-Flu, às vezes, mas tem um grande consenso, que é que o juro está alto. Então, assim, daqui não passa, né? Agora a discussão é em que momento começa a cair, quanto que cai, qual que é a magnitude das quedas. Então, assim... não tem jeito da gente enfrentar essa hora da verdade, né, Flora? Vamos ter que fazer esse ajuste fiscal sim ou sim. Então, assim, eu acho que assim, tudo nos leva a crer que 2026 tende a ser, finalmente, um ano em que a gente, de fato, vai ver queda de juros, e aí os ativos de risco, eles ganham mais espaço no portfólio dos clientes, fica mais fácil de você ver o cliente se tornando mais aberto para esse mundo, né? A gente vê a indústria de fundos também, falando aqui de renda variável, né? Mas um assunto correlato, que é a indústria de fundos, a gente nunca teve, nos últimos anos, o net new money negativo, como a gente teve nos últimos anos para a indústria de fundos. Então, assim, a quantidade de assets né, de gestoras independentes que desapareceram, né? Então, acho que tem uma expectativa muito positiva para o ano que vem, né? Então, tô animado. Muito obrigado, estamos chegando aqui ao final, tá? Gilson e Flora, agradeço. Mas vamos deixar um recado, né? Voltando para falar para os investidores, né? Para mais de 100 mil pessoas que se inscreveram para a Copa Trader. Que recado vocês gostariam de deixar aí, um conselho ou um recado para eles serem mais lucrativos, né? Ou mais eficientes aí para frente? Olha, as lições aqui, o que a gente leva para casa de um evento como esse, são muitas lições, né? Então, acho que a primeira, eu vou na linha do vencedor que falou, olha, tradar não é só acertar. Segredo do trading, e quem trabalhou em mesas de operações, eu comecei, estava brincando com o Salute, né? Eu também comecei lá no início dos anos 90, meados dos anos 90, e acho que foi a primeira lição que você aprende na mesa de operações,
é que o segredo do trading ele é acertar mais do que errar. E quando errar, errar pequeno. Então, aprender a estopar e acertar mais do que errar. Essa é a primeira lição. Isso aqui, esse evento aqui na prática, né, ganha o jogo quem acerta mais do que erra. O cara que só acerta, eu costumo dizer muito, né, quando eu falo com os nossos funcionários na B3, assim, nunca acredite no cara que só fala que acerta. Normalmente esse cara tem um nome, ele é o fraudador. O cara que só acerta é uma fraude. Ele tem que errar, erros trazem as cicatrizes, então isso também vale para o investimento. Então, para você errar pequeno, experimenta, vai com calma, lembra das cicatrizes quando você errou, né? Na vida a gente começa a acertar mais do que errar, mas aquele erro vai trazendo as cicatrizes que se chama, o nome disso é experiência. Então, acho que esses são os segredos de investir. Vai com calma, experimenta um pouco de tudo, nunca compre aquilo que você não conheça. Então, conhece um pouco antes, lê um pouco antes, tenta entender. Você não precisa ser doutorado no ativo para você comprar, mas entende um pouco o espírito, como é que é o risco-retorno, se você tem apetite para aquilo. E a vida de investidor, ela é uma maratona. Não acha que você vai ficar rico num mês. Tá? O Danilo ganhou 1 milhão, ele tem que ter cuidado. Ele tem que ficar agora centenas de milhões, ele tem que ser disciplinado, vai aprendendo, vai investindo devagar, aprende sempre, lição do Salute. Então, são as lições aqui para os investidores que eu deixo de sucesso. E você, Flora, que já foi trader também de renda fixa? Eu acho que assim, sempre ter na cabeça que, principalmente no mercado financeiro, cara, isso aqui não é corrida de 100 metros. Se engana o cara que acha que, pô, não, mas eu larguei na frente. E muitas vezes o problema e as histórias mais tristes que a gente vê são exatamente daqueles caras que, sem nenhuma experiência, começam e na sorte o cara começa ganhando. Puxa, tenha cuidado com isso, porque foi sorte. E aquilo ali, às vezes, o indivíduo ele confunde com talento. Ele quer acreditar que ele tem um talento, ele é um escolhido. E aí ele aumenta o tamanho da posição, ele opera maior, e aí ele vai errar justamente com a posição maior. Então, assim, ter na cabeça algo que a gente procura fazer lá no banco. Ninguém, às vezes, definir o que a gente faz no banco é difícil. Mas eu acho que a melhor maneira de definir, nós somos todos gestores de risco. A gente está o dia inteiro no banco gerindo risco. Então, no trading, no investimento, é a mesma coisa. Isso aqui é uma maratona, não é a corrida de 100 metros. E você começar errando não é vergonha. Você precisa aprender com o seu erro, aprender errar coisas diferentes. O feio é você errar a mesma coisa. Então, eu acho que o mercado ele é uma oportunidade. Primeiro, tem todo dia. Então, errou hoje, cara, corrige, ajusta para amanhã. Mas é errado o seu tamanho, fazer apostas, fazer posições, que sejam do tamanho do teu patrimônio. Você não pode... a gente brinca também lá no banco, você pode bater de carro, vai fazer a lanternagem, vai consertar o espelhinho, o retrovisor, mas não pode bater de avião. Então, assim, eu acho que são coisas simples e que eu acho que o que a gente procurou fazer com esse evento aqui é trazer para mais perto das pessoas, para a realidade das pessoas, que eu acho que é isso. A gente, no mercado financeiro, está aí usando terno, regulação, é assunto chato, o tempo inteiro, e a gente vai ficando longe do cliente. E vai perdendo, vai exportando o mercado para outras plataformas que não são reguladas, para outras coisas que oferecem promessas de ganhos milagrosos. Então, não existe. Então, acho que a mensagem é mais ou menos essa. Tá bom, muito obrigado pelo painel, então. Obrigado, Gilson, B3, pela parceria aí. Beleza, obrigado, gente. Prazer ter vocês aqui. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.